Vida e Ensinos, capítulo 8. Chamado para viajar. Em minha segunda visão, cerca de uma semana depois da primeira, o Senhor me apresentou uma perspectiva das provas pelas quais eu ia passar, e me disse que eu devia relatar a outros o que ele me havia revelado. Foi-me mostrado que meus trabalhos encontrariam grande oposição e meu coração seria ferido pela angústia, mas a graça de Deus seria suficiente para me amparar em tudo. Depois que voltei desta visão, fiquei imensamente perturbada, pois ela indicava meu dever de ir ao povo e apresentar a verdade. Eu tinha a saúde tão debilitada que constantemente me encontrava em sofrimento físico e, ao que tudo indicava, não tinha senão pouco tempo de vida. Eu tinha apenas 17 anos, era pequena e franzina, não acostumada a me relacionar e naturalmente tão tímida e reservada que para mim era penoso me aproximar de estranhos. Durante vários dias e até tarde da noite, orei para que esse encargo fosse removido de mim e posto sobre alguém mais capaz de suportá-lo. Porém, minha consciência do dever não mudou, e soavam continuamente aos meus ouvidos as palavras do anjo: comunique a outros o que lhe revelei. Até então, quando o Espírito de Deus insistia comigo a respeito do meu dever, eu me dominava, esquecendo todo medo e timidez pelo pensamento do amor de Jesus e da obra maravilhosa que ele tinha feito por mim. Porém, parecia impossível realizar esse trabalho que me era apresentado. Achava que, se tentasse, seria fracasso certo. As provações que o acompanhariam pareciam maiores do que eu poderia suportar. Como eu poderia, ainda tão jovem, sair de um lugar para outro para explicar ao povo as santas verdades de Deus? Eu tremia de medo ao pensar nisso. Meu irmão Robert, apenas 2 anos mais velho do que eu, não poderia me acompanhar, pois tinha saúde fraca e sua timidez era maior do que a minha. Nada poderia induzi-lo a dar esse passo. Meu pai tinha família para sustentar e não poderia abandonar suas ocupações, mas diversas vezes me afirmava que, se Deus havia me chamado para trabalhar em outros lugares, não deixaria de abrir o caminho para mim. Mas essas palavras de encorajamento pouco conforto trouxeram ao meu coração desalentado. O caminho diante de mim parecia obstruído com dificuldades que eu era incapaz de superar. Eu desejava a morte como livramento das responsabilidades que convergiam sobre mim. Então, a doce paz que por tanto tempo eu sentia me deixou e o desespero novamente me oprimia o coração. Encorajamento recebido dos irmãos. O grupo de crentes de Portland desconhecia a preocupação que me havia levado a esse estado de desânimo, mas sabiam que por alguma razão eu estava abatida, e considerando a maneira misericordiosa pela qual o Senhor havia se manifestado a mim, achavam que esse meu desalento era pecaminoso. Realizavam-se reuniões na casa de meu pai,
mas tão grande era a minha angústia que não as assisti por algum tempo. Meu fardo se tornava mais e mais pesado, até que minha agonia parecia ser superior às minhas forças. Por fim, fui induzida a comparecer a uma das reuniões em minha própria casa. A igreja fez de meu caso um assunto especial de oração. O irmão Pearson, que havia se oposto às manifestações do poder de Deus sobre mim nas minhas primeiras experiências, orava agora fervorosamente por mim e me aconselhava a me submeter à vontade do Senhor. Como um pai carinhoso, ele procurava me animar e me consolar, convidando-me a crer que eu não havia sido esquecida pelo amigo dos pecadores. Eu me sentia muito fraca e desanimada para fazer por mim mesma qualquer esforço especial, mas meu coração se unia aos pedidos de meus amigos. Agora eu pouco me incomodava com a oposição do mundo e me sentia disposta a fazer qualquer sacrifício se apenas pudesse ter de volta o favor de Deus. Enquanto se fazia a oração por mim, para que o Senhor me desse força e ânimo para levar a mensagem, dissiparam-se as densas trevas que haviam rodeado e uma súbita luz veio sobre mim. Alguma coisa que me pareceu semelhante a uma bola de fogo me atingiu o peito e caí desfalecida ao chão. Tive a impressão de estar na presença dos anjos. Um desses seres santos de novo repetiu as palavras: comunique a outros o que lhe revelei. O irmão Pearson, que não podia se ajoelhar por causa de seu reumatismo, testemunhou tudo isso. Quando me reanimei suficientemente para ver e ouvir, ele se levantou de sua cadeira e disse: vi uma cena como jamais esperaria ver. Uma bola de fogo desceu do céu e atingiu a irmã Ellen Harmon bem no peito. Eu vi, nunca esquecerei isso. Isso transformou todo o meu ser. Irmã Ellen, tenha ânimo no Senhor. Desta noite em diante, nunca mais duvidarei. Daqui para frente, nós a ajudaremos e não a desanimaremos. O receio da exaltação própria. Oprimia-me o grande receio de que, se eu obedecesse ao chamado do dever e saísse declarando-me favorecida do Altíssimo, com visões e revelações para o povo, pudesse me entregar à exaltação pecaminosa e me elevar acima da posição que deveria ocupar, bem como trazer sobre mim o desagrado de Deus e perder a própria salvação. Marcos 8:36. Eu sabia de casos assim, e meu coração se angustiava diante da prova severa. Supliquei então que, se eu devesse ir relatar que o Senhor me havia mostrado, fosse preservada da exaltação. Disse o anjo: suas orações são ouvidas e serão atendidas. Se esse mal que você receia a ameaçar, a mão de Deus estará estendida para salvá-la. Por meio de aflições, irá trazê-la para perto dele e preservará sua submissão. Apresente a mensagem fielmente, resista até o fim, e comerá do fruto da árvore da vida, e beberá da água da vida. Depois de readquirir consciência das coisas terrestres, entreguei-me ao Senhor, pronta para cumprir sua ordem, não importando qual fosse. Entre os crentes do Maine. Depois de não muito tempo,
o Senhor abriu o caminho para eu ir com meu cunhado visitar minhas irmãs em Portland, 45 quilômetros distantes de casa. Enquanto estava ali, tive oportunidade de dar meu testemunho. Por 3 meses, minha garganta e meus pulmões estiveram tão doentes que só conseguia falar pouco e ainda em tom baixo e rouco. Nessa situação, levantava-me em reunião e começava a falar como se estivesse cochichando. Continuava assim por uns 5 minutos. Quando aquele estado de sensibilidade e obstrução passava, minha voz ficava clara e forte, e eu falava com toda facilidade e liberdade por quase 2 horas. Terminada minha mensagem, minha voz ficava fraca até que, de novo, estivesse diante do povo, quando a mesma restauração excepcional acontecia novamente. Eu sentia uma constante certeza de que estava fazendo a vontade de Deus e via resultados notórios acompanhando meus esforços. Por providência, o caminho se abriu para eu ir à parte leste do estado do Maine. O irmão William Jordan, acompanhado de sua irmã, precisava ir a negócios a Orringen e pediram-me que fosse com eles. Como eu havia prometido ao Senhor andar no caminho que ele abrisse diante de mim, não ousei recuar. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem que eu levei àquele lugar. Corações se alegraram na verdade, e os desanimados foram consolados, dispondo-se a renovar sua fé. Em Orringen, encontrei o pastor Tiago White. Ele era conhecido de meus amigos e estava empenhado no trabalho da salvação de pessoas. Também visitei Garland, onde uma grande congregação se reuniu, vinda de vários lugares, para ouvir minha mensagem. Logo depois disso, fui a Exeter, pequeno vilarejo perto de Garland. Ali, senti um fardo pesado, do qual não pude me livrar antes que relatasse o que me havia sido mostrado com relação a algumas pessoas fanáticas que estavam presentes. Declarei que estavam enganadas, pensando que eram influenciadas pelo Espírito de Deus. Meu testemunho foi muito desagradável para essas pessoas e para seus simpatizantes. Em seguida, voltei a Portland, tendo dado o testemunho que Deus me havia confiado e experimentado sua aprovação em cada passo. Uma oração atendida. Na primavera de 1845, fiz uma visita a Topsham, Maine. Certa ocasião, vários de nós nos reunimos na casa do irmão Stockbridge Howland. Sua filha mais velha, a senhorita Frances Howland, uma amiga minha muito querida, teve uma crise de febre reumática e estava sob cuidados médicos. Suas mãos estavam tão inchadas que não se viam as juntas. Quando nos sentamos ao falar de seu caso, o irmão Howland foi questionado se tinha fé de que sua filha poderia ser curada em resposta à oração. Respondeu que tentaria crer que sim, e logo declarou que acreditava ser possível. Nós todos nos ajoelhamos em fervorosa oração a Deus em favor dela. Invocamos a promessa: peçam e receberão. João 16, 24.
A bênção de Deus acompanhou nossas orações e tivemos a certeza de que ele desejava curar a doente. Um dos irmãos presentes exclamou: há aqui uma irmã que tem a fé para tomá-la pela mão e mandar que, em nome do Senhor, se levante? A irmã Frances estava deitada no quarto de cima, e antes que ele acabasse de falar, a irmã Curry já se dirigia à escada. Entrou no quarto da enferma com o Espírito de Deus e, tomando a doente pela mão, disse: Irmã Frances, em nome do Senhor, levante-se e fique curada. Nova vida atravessou as veias da jovem doente. Uma fé santa se apoderou dela e, obedecendo aos seus impulsos, levantou-se da cama, ficou em pé e andou pelo quarto, louvando a Deus pelo seu restabelecimento. Vestiu-se logo e, com o rosto iluminado, com indescritível alegria e gratidão, desceu até a sala em que estávamos reunidos. Na manhã seguinte, ela fez desjejum conosco. Logo depois, enquanto o pastor White lia Tiago, capítulo 5, para o culto familiar, chegou o médico à sala de entrada e, como de costume, subiu as escadas para visitar sua paciente. Não a achando ali, desceu às pressas e, com expressão de espanto, abriu a porta da grande cozinha onde estávamos todos sentados, inclusive sua paciente. Olhou para ela com admiração e exclamou: Então Frances está melhor! O irmão Howland disse: O Senhor a curou. E aquele que estava lendo retomou a leitura do capítulo no ponto em que tinha sido interrompido. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele. Tiago 5,14. O médico escutou com expressão curiosa, misto de espanto e incredulidade, balançou a cabeça e saiu apressadamente. No mesmo dia, a irmã Frances andou a cavalo mais de 4 quilômetros, voltando para casa à noite. Embora estivesse chovendo, não sofreu nenhum mal e continuou melhorando rapidamente. Dentro de poucos dias, a pedido dela, foi conduzida às águas e batizada. Embora o tempo e a água estivessem muito frios, não aconteceu nada de ruim com ela. Pelo contrário, desde aquele tempo ficou livre da doença e desfrutou saúde normal.